Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, nós vamos estar lendo do versículo 1 até o versículo 5. Lucas 13, do 1 ao 5. Eu quero intitular essa mensagem como uma chamada ao arrependimento. Bem, nos diz assim a palavra de Deus. Naquele momento, estavam presentes algumas pessoas que lhe falaram dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que eles ofereciam. Jesus lhes respondeu: pensais que esses galileus, por terem sofrido essas coisas, eram mais pecadores que todos os outros? Eu vos digo que não. Antes, se não vos arrependerdes, todos vós também pereceis. Ou pensais que aqueles 18 sobre os quais a torre de Siloé caiu e os matou, eram mais culpados que todos os outros, habitantes de Jerusalém? Eu vos digo que não. Antes, se não vos arrependerdes, todos vós também pereceis. Jesus estava ensinando sobre os sinais do tempos, o juízo vindouro que todos haveriam de passar, e sobre a necessidade de consertar a nossa vida com os outros, com os nossos irmãos. Quando algumas pessoas chegaram para comunicar a Jesus uma grande crueldade que Pilatos havia feito, alguns homens galileus haviam ido até o templo para sacrificar, e ali foram surpreendidos ao serem mortos e terem o sangue misturado com o sangue de seus sacrifícios. A Bíblia, assim como a literatura secular, não nos mostra por qual razão Herodes havia cometido tal ato, assim também como não nos revela o porquê aqueles homens foram lá informar a Jesus sobre o que havia acontecido. Mas sobre essa segunda questão, nós podemos deduzir algumas possibilidades. A primeira seria colocar Jesus contra Pilatos. Jesus era galileu, portanto pertencente à jurisdição do tetrarca Herodes Antipas. O propósito desses informantes poderia ser que Jesus se posicionasse politicamente e se revoltasse contra Pilatos. Muitos estudiosos, inclusive, acreditam que este fato desses galileus terem sido mortos foi o que levou a Herodes e a Pilatos a terem uma grande inimizade. Fato que só foi revertido no dia do julgamento de Jesus, registrado lá em Lucas 23, versículo 12. A segunda razão, ou possível razão pelo qual aqueles homens informaram a Jesus, seria para alertar a Jesus das atrocidades cometidas por Pilato contra os galileus. Assim, olhando por essa ótica, a motivação daqueles homens não seria colocar Jesus contra Pilatos, mas seria proteger Jesus de Pôncio Pilatos. E para que Jesus não viesse a ter uma nova crise, para que Jesus também não viesse a ser perseguido e até morto por Pôncio Pilatos. A terceira possível razão seria a especulação. Naquela época, não muito diferente de hoje, havia uma forte crença de que uma morte cruel ou o sofrimento durante a vida se dava por um castigo de Deus. Ou seja, aquelas pessoas que sofriam mais, talvez de uma enfermidade grave, talvez nascendo surda, cega, deficiente, ou morrendo em um acidente feio, morrendo de uma doença muito grave, ou passando por situações muito difíceis. As pessoas viam estes homens, essas mulheres, como alguém que havia cometido grandes pecados e por isso estavam recebendo a ira de Deus. Então, a terceira
possível motivação, e eu creio que esta é a que mais se encaixa dentro do contexto que nós acabamos de ler, seria especular para saber a opinião de Jesus sobre aqueles homens, se eles eram mais pecadores do que os demais, e por isso lhes sobreveio tamanha crueldade, tamanha tragédia. Porém, Jesus, ao ser informado, ele aproveita aquele cenário, não para se posicionar politicamente, não para condenar ou defender aqueles homens galileus que haviam sido mortos, mas ele aproveita aquele momento para chamar a atenção dos seus ouvintes e levá-los a refletir, olhar para dentro de si mesmo e refletir qual estava sendo a condição deles diante de Deus. Ele aproveita aquele cenário para fazer uma grande chamada ao arrependimento. E sobre as palavras de Jesus, nós podemos aprender algumas lições. A primeira delas é que precisamos olhar para dentro de nós. No versículo 1 nos diz assim: naquele momento, estavam presentes algumas pessoas que lhe falaram dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que eles ofereciam. O grande pastor teólogo Hernando Dias Lopes nos fala, em seu comentário bíblico do Novo Testamento sobre o Evangelho de Lucas, ele escreveu o seguinte sobre esse texto: diante das tragédias da vida, tendemos a falar mais da morte dos outros do que da nossa própria condição diante de Deus. É mais fácil especular sobre a vida dos outros do que enfrentar a nossa própria realidade. É mais cômodo pensar que a tragédia que desaba sobre a cabeça dos outros é um justo pagamento por seus erros, do que enfrentar os nossos próprios pecados. É mais fácil julgar os outros do que julgar a nós mesmos. Nós vemos aqui nesse texto, do versículo 1 ao 5, duas situações catastróficas. A primeira está no versículo 1, uma verdadeira chacina. Alguns galileus que haviam ido até o templo para sacrificar, todavia foram surpreendidos pela crueldade e impiedade de Pôncio Pilatos. Nós não sabemos quem eram esses galileus. Alguns acreditam que se tratava de homens rebeldes, de pessoas que estavam liderando algum movimento que distorcia a religião judaica. Outros acreditam que poderia se tratar de verdadeiros adoradores que se tornaram mártires, que foram perseguidos por conta daquilo que estavam fazendo verdadeiramente diante de Deus. Então nós não sabemos qual era a situação daqueles homens. Contudo, além deles serem mortos violentamente, impiedosamente, eles também tiveram a religião profanada, uma vez que o sangue deles foi misturado com o sangue dos animais que eles haviam sacrificado ali no pátio do templo. Então, a segunda situação catastrófica que nós vemos aqui nesse texto está lá no versículo 4, quando Jesus é informado do que havia acabado de acontecer com aqueles homens galileus. Jesus aproveita para trazer à memória também um outro fato, a queda da torre de Siloé. Siloé era uma pequena comunidade, e provavelmente poucos dias antes daquele momento havia desmoronado uma torre lá em Siloé. E essa torre deixou, como nos diz a palavra aqui, 18 mortos. Então Jesus traz também à memória essa situação. E depois Jesus nos faz também duas indagações. A primeira está no versículo 2.
ele faz a seguinte pergunta àqueles homens e a todos que estavam lhe ouvindo: pensais que esses galileus, por terem sofrido essas coisas, eram mais pecadores que todos os outros? Primeira pergunta. Segunda pergunta está no versículo 5, ou melhor, no versículo 4, que diz assim: ou pensais que aqueles 18, sobre os quais a torre de Siloé caiu e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Então Jesus faz essas duas indagações, não muito diferente de nossos dias, queridos. Como eu já falei antes, havia naquele tempo a forte crença que quando acontecia uma tragédia na vida de alguém, isso estava sendo um castigo de Deus por algum pecado muito grande que aquelas pessoas haviam cometido. Uma forte ênfase, ou um forte exemplo desse miticismo, nós podemos ver lá no Evangelho de João, no capítulo 9, do versículo 1 ao 12, quando Jesus passa por uma certa cidade e se depara com um homem cego de nascença. Os discípulos olham para Jesus e perguntam: Rabi, quem pecou? Foi ele ou foi os seus pais para que ele nascesse cego? Então, queridos, naquela época acreditava-se muito nisso. Quando alguém morria de um acidente feio, se dizia que aquilo tinha sido um juízo de Deus, que aquela pessoa tinha cometido um pecado muito grande, ela era mais pecadora que os outros que morreram de uma forma menos cruel ou menos dolorosa. Quando alguém nascia cego, coxo, falava que isso era um castigo de Deus, talvez pelo pecado dos pais. Quando alguém morria por uma doença grave, ou então quando alguém morria talvez vítima de alguma maldade, de alguma crueldade, assim como foi aqueles homens galileus, eles falavam que isso tudo era um castigo de Deus por algum pecado muito grave, que aquela pessoa que havia morrido daquela forma era mais pecadora do que as outras pessoas. Isso era uma crença muito forte naqueles dias. Então, Jesus faz essas duas perguntas a eles. Será que aqueles homens galileus, será que aqueles 18 que morreram debaixo dos escombros, ali quando desabou a torre de Siloé, será que essas pessoas eram mais pecadoras do que nós? Será que aquelas pessoas eram mais pecadoras do que todos os demais que viveram na sua época? Se nós olharmos, querido, para a história da humanidade, nós vamos ver muitos momentos em que houve mortes cruéis, onde houve grandes catástrofes, onde houve grandes tragédias que mataram milhares de pessoas em um único momento. Eu quero citar algumas dessas tragédias aqui para você. No ano de 1343 a 1353, a famosa peste negra matou cerca de 75 a 200 milhões de pessoas no mundo. Em 1918, a gripe espanhola levou a óbito, em média, 20 a 50 milhões de pessoas, incluindo cerca de 35 mil brasileiros. Em 1917 a 1921, houve a Guerra Civil na Rússia, a Guerra Civil Russa, que matou em média 5 milhões a 9 milhões de pessoas. No ano de 1914 a 1918, a Primeira Guerra Mundial, países de todos os continentes do mundo tomaram parte nessa guerra e muitos morreram. O número estimado de mortos varia de 15 a 65 milhões de pessoas. E nós não poderíamos deixar de citar também a Segunda Guerra Mundial, o maior conflito mortal que o mundo já conheceu, que matou entre 40
a 72 milhões de pessoas no ano de 1939 a 1945. Algumas pessoas podem falar: mas tudo isso aconteceu longe de nós, há tanto tempo atrás, em época em que nós nem éramos nascidos ainda. Então quero trazer para você algumas situações mais recentes que aconteceram a partir do ano 2000 para cá. 11 de setembro de 2001, grupos islâmicos fundamentalistas sequestraram 4 aviões comerciais e em seguida realizaram atentados contra as Torres Gêmeas e o Pentágono nos Estados Unidos, ocasionando a morte de 2.996 pessoas, incluindo os terroristas. Em março de 2003, os Estados Unidos e países aliados bombardeiam o Iraque, mais precisamente a cidade de Bagdá. A partir de então nasce um conflito que durou 8 anos e matou milhares de pessoas, entre soldados e civis. Em 2009, aconteceu a primeira pandemia do século 21. O mundo registra a primeira pandemia do século 21. A gripe suína, que ficou conhecida como H1N1. A princípio, a Organização Mundial de Saúde apontou que cerca de 18 mil pessoas morreram vítimas dessa gripe. Mas um estudo posterior reviu esse total para 200 mil pessoas. Chega o ano de 2020, o mundo novamente é assolado por outra pandemia, que nós conhecemos, o coronavírus ou o Covid-19, aonde milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo já perderam a sua vida por conta dessa maldade. Nós também poderíamos citar acontecimentos nas últimas décadas, acontecimentos do século 21, como tsunamis, maremotos, terremotos, outras catástrofes. Quantas milhares de pessoas morreram vítimas de um assalto, por exemplo, roubo seguido de morte. Quantas pessoas talvez morreram, foram abusadas sexualmente. Quantas pessoas morreram em outras guerras, em outros conflitos. Do ano 2000 para cá, milhares e milhares de pessoas. Quantos morreram de fome em todo esse tempo? Milhares e milhares de pessoas. Quantos morreram de doenças terríveis? Quantos morreram de câncer? Quantos morreram de outras doenças que para a medicina é incurável? Quantos morreram? Diante de todas essas situações, ainda nos resta uma pergunta: será que essas pessoas eram mais pecadoras do que nós? Por que que diante de grandes tragédias, alguns escapam, enquanto os outros perdem a sua vida? Será que aqueles que morrem eram mais pecadores do que nós? E Jesus nos dá uma resposta muito clara para essa pergunta. E ele traz essa resposta 2 vezes. E a resposta de Jesus é, no versículo 3, eu vos digo que não. E no versículo 5 novamente ele repete essa resposta, eu vos digo que não. Aqueles homens não eram mais pecadores do que nós. As vítimas da peste negra, da gripe espanhola, do atentado de 11 de setembro, do coronavírus, as vítimas da fome, as vítimas de assaltos à mão armada, não eram mais pecadores do que nós. A resposta de Jesus é clara, eu vos digo que não. Queridos, a palavra de Deus nos fala em Eclesiastes capítulo 9, versículo 2. Tudo acontece igualmente a todos, ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mau, ao puro e ao impuro.
ao que oferece sacrifícios e ao que não oferece, ao bom e ao pecador, ao que faz juramentos e ao que não faz. No versículo 11 também de Eclesiastes 9, versículo 11 ao 12 nos diz: observei ainda e vi que debaixo do sol a corrida não é dos ligeiros, a batalha não é dos fortes, o pão não é dos sábios, a riqueza não é dos prudentes, o favor não é dos inteligentes, mas todos dependem do tempo e do acaso. Pois o homem não conhece a sua hora, como os peixes são apanhados na rede mortal, e os passarinhos são pegos na armadilha, assim também os homens são enredados pelos tempos difíceis que lhes sobrevêm de repente. Seja você um cristão ou não, seja você sábio ou tolo, seja você branco ou negro, seja você rico ou pobre, seja você conhecedor da palavra ou não, todos enfrentam dias difíceis. Todos podem ser surpreendidos pelas situações que lhes sobrevêm, pelo tempo e pelo acaso. Queridos, um verdadeiro cristão também pode e muitas vezes enfrenta sofrimentos. Um verdadeiro cristão também pode ter uma morte dolorosa e até mesmo cruel. Quem disse que não? Há pessoas que perecem porque desobedeceram a Deus, sim. Há pessoas que perecem porque quebraram princípios de Deus, sim. Mas pessoas justas às vezes também passam por momentos difíceis e podem ter uma morte cruel. Um exemplo de pessoas que pereceram porque quebraram o princípio de Deus, nós podemos ver nos dias de Noé. Se aqueles homens que foram mortos pelo dilúvio tivessem ouvido a voz de Deus, tivessem se quebrantado diante de Deus, com certeza não teriam morrido daquela forma. Mas a Bíblia também nos traz exemplos de homens que eram justos e enfrentaram sofrimento. Um exemplo, Jó, mesmo sendo um homem piedoso, mesmo sendo um homem íntegro, Deus permitiu que ele perdesse tudo o que ele tinha. O próprio Senhor Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, enfrentou uma cruz dolorosa. E alguns podem dizer, não, mas isso foi só para nos salvar, isso é porque era projeto de Deus. Sim, com certeza. Isso aconteceu porque era projeto de Deus, para cumprir o propósito de Deus, para redimir o pecador, sim. Mas o que nós poderíamos dizer a respeito dos apóstolos? A maioria deles foram vítimas do martírio, morreram em cruz, foram jogados às feras, alguns morreram apedrejados. O que nós podemos dizer a respeito desses homens? Presos injustamente. O que nós podemos dizer a respeito desses homens? Eram homens íntegros, eram homens justos, mas também enfrentaram sofrimento, também enfrentaram uma morte cruel. Queridos, eu quero falar algo para você. Crente também morre em acidente, crente também morre de coronavírus, crente também morre de câncer, crente também fale, também enfrenta dificuldades, problemas financeiros. Todos dependem do tempo e do acaso. Então, queridos, por que Jesus faz esse questionamento? Por que Jesus pergunta se aqueles homens galileus, ou aqueles que morreram vítima do desabamento da torre de Siloé, eram mais pecadores do que nós? Eram mais pecadores do que os seus ouvintes? Jesus queria levar aquelas pessoas a olharem para dentro de si. Diante das tragédias que acontecem no mundo, nós não temos direito de julgar ninguém. Nós não temos direito de julgar os vivos e nem os mortos. Somente Deus pode fazer isso.
Mas diante de tantas vítimas, de desastres no mundo, de catástrofes naturais, de homicídios e outras questões, a única coisa que nós podemos fazer é julgar a nós mesmos. A única coisa que nós podemos fazer é olhar para dentro de nós e nos questionar, nos fazer a seguinte pergunta: e se fosse eu? E se fosse eu? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer. Essa é a pergunta que aqueles ouvintes que estavam ali naquele momento com Jesus precisavam fazer. E se fosse eu? Se fosse eu uma vítima da peste negra? Se fosse eu uma vítima da gripe espanhola? Se fosse eu uma vítima de um atentado terrorista? Se fosse eu uma vítima de uma guerra? Se fosse eu a vítima daquele acidente? Se fosse eu uma vítima da pandemia? Se fosse eu que fosse morto naquele assalto à mão armada? Se fosse eu, será que eu estaria preparado para me encontrar com Deus? Será que eu estaria preparado para prestar conta da minha vida para com Deus? Jesus queria levar aqueles ouvintes a fazer esta reflexão. Assim nós caminhamos para a segunda lição. Todos somos pecadores culpados, independente do que nos acontece na vida ou na morte. Todos nós somos pecadores culpados. O mundo não está dividido entre maiores e menores pecadores. Queridos, ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém. Não podemos julgar as pessoas pelas adversidades que elas enfrentam, ou muito menos pela morte que elas passaram. Não podemos fazer isso. Ninguém é mais merecedor do que o outro. Ninguém é melhor do que o outro. O mundo está povoado por pecadores culpados. O texto que nós demos nos apresenta duas palavras-chave que eu quero destacar aqui agora. A primeira é a palavra pecadores, que está no versículo 3. Jesus pergunta se aqueles galileus eram mais pecadores do que outros. Essa palavra pecadores, no grego é a palavra amártolos, que significa literalmente alguém que perdeu a marca. Segundo o dicionário bíblico de Strong, esse é um termo usado pelos arqueiros quando se erra o alvo. É um termo também usado para aquele viajante que saiu da rota certa e começou a andar por caminhos tortuosos e assim acabou se perdendo. Então, queridos, essa é a condição de todos os homens. A segunda palavra-chave nós encontramos no versículo 4, é a palavra culpados ou devedores. Jesus pergunta se aqueles homens que morreram ali, vítimas da queda da torre de Siloé, eram mais culpados ou mais devedores, dependendo da versão, do que as demais pessoas. E essa palavra culpados ou devedores no grego é a palavra apheiletes, que significa alguém que deve uma obrigação moral, um agressor, um delinquente, um transgressor moral. Segundo Strong, nós somos moralmente destinados a viver uma vida isenta da violação dos mandamentos de Deus. Se falhamos, nos tornamos transgressores, delinquentes e devedores para a justiça divina. Todas as pessoas, queridos, todas as pessoas que passaram por essa terra, com exceção de Jesus, todos
transgrediram as leis de Deus. Todos se tornaram devedores. Todos pecaram. Todos saíram da rota. Todos erraram o alvo. Todos nós perdemos a marca. Todos nós, sem exceção. Todos nós contraímos uma dívida que jamais poderíamos pagar. Todos nós nos tornamos delinquentes diante de Deus, devedores morais. Todos nós transgredimos as leis de Deus. Algumas pessoas que são adeptos de uma teologia Nutella que existe hoje, podem pensar, não, eu não transgredi nada, eu sou merecedor, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou digno. Não, todos nós somos indignos, todos nós somos pecadores. Alguns podem dizer, eu não sou nada disso. Então vamos ver o que a palavra de Deus nos fala a esse respeito. Romanos capítulo 3, do versículo 10 ao 12 nos diz, como está escrito, não há nenhum justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram, juntos se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, nenhum sequer. Romanos 3, 23 nos fala, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A palavra nos fala lá no livro de Salmos, no capítulo 51, versículo 2 ao 5, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois reconheço minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti e contra ti somente, e fiz o que é mal diante dos teus olhos. Por isso a tua sentença é justa, e teu julgamento é puro. Eu nasci em iniquidade, e em pecado minha mãe me concebeu. Voltando lá novamente para o Novo Testamento, Romanos 5,12 nos diz, portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram, todos somos pecadores, independente do que acontece na vida ou o que acontece na morte. Independente se eu passo por grandes sofrimentos na vida, ou se eu tenho uma vida privilegiada, mas tranquila. Independente, querido, se eu vou ter uma morte menos dolorosa, ou se eu serei vítima de uma grande tragédia, todos nós somos pecadores. Todos nós somos culpados diante de Deus. Mas no próximo ponto eu quero te dar a boa notícia. Jesus nos ensina uma outra lição. O arrependimento é o nosso único escape. O arrependimento é o nosso único escape. No versículo 3 e 5, Jesus enfatiza a mesma frase. Antes, se não vos arrependertes, todos vós também pereceis. A boa notícia aqui é que Deus preparou para nós um escape. Todos nós estávamos condenados, mas Deus preparou para nós um escape. Esse escape se chama arrependimento. Arrependimento. Novamente nós temos aqui duas palavras-chave: arrependestes e pereceis. Essas palavras estão diretamente ligadas e são proporcionalmente inversas. Ou seja, se eu não me arrepender, eu irei perecer. Mas se eu me arrepender, eu não irei perecer.
O arrependimento é o nosso único escape. A palavra pereceis, que é usada aqui nesse texto no grego, é a palavra apolume, que significa devastar, destruir totalmente, desintegrar. Jesus queria deixar claro aos seus ouvintes que existia um mal que era mais cruel do que Pôncio Pilatos, e que era mais destruidor do que os escombros da torre de Siloé. E esse mal se chamava pecado. Jesus queria deixar isso claro aos seus ouvintes. Queridos, o pecado é a pior peste que o mundo já conheceu. O pecado mata muito mais do que qualquer guerra que o mundo já registrou. Mata mais do que qualquer pandemia. Mata mais do que a fome. Mata mais do que qualquer catástrofe natural. E o pior, todos os desastres no mundo matam apenas as pessoas fisicamente, mas o pecado é o único desastre que mata espiritualmente, e tem poder para levar o espírito do homem para o inferno, para o lago de fogo. Jesus queria deixar claro que existia algo muito pior do que sofrer na mão de Pilatos, do que ser morto de maneira dolorosa, de maneira cruel, do que enfrentar os sofrimentos dessa vida. Era ser morto pelo pecado. Jesus queria deixar isso muito claro àquelas pessoas. A palavra arrepender-te, no grego, é o verbo metanoion, ou como nós mais conhecemos, o substantivo metanoia, que significa mudar de mente, direção ou atitude. Segundo Strong, arrependimento é uma decisão que resulta em uma mudança de ideia, que sucessivamente leva à mudança de objetivo e ação. Jesus, queridos, aqui está nos convocando a um verdadeiro arrependimento. Ele fala, existe um grande mal, e vocês a qualquer momento podem ser devorados por esse mal, vocês estão sendo devorados por esse mal, mas existe um escape para vocês, e esse escape se chama arrependimento, uma mudança de mente, uma mudança de direção, uma mudança de atitude. Jesus está nos chamando ao verdadeiro arrependimento, e eu quero aqui, queridos, deixar algo claro para você. O arrependimento que Jesus está nos convocando não é um arrependimento qualquer, não pode ser aquele arrependimento falso, mas deve ser o verdadeiro arrependimento. E talvez você se pergunte, qual é o verdadeiro arrependimento, pastor? Como é o verdadeiro arrependimento? E eu quero deixar aqui para você 5 características, ou 5 passos do verdadeiro arrependimento. O primeiro passo se chama reconhecimento. Jamais podemos dizer que estamos arrependidos sem primeiro reconhecer o nosso pecado. O primeiro passo do arrependimento é esse: você precisa reconhecer o seu estado de homem caído, de pecador, e reconhecer também a área em que você está falhando. É interessante quando nós lemos a parábola do filho pródigo, lá em Lucas 15, 21. Quando ele volta para a casa do pai, ele não chega lá e fala: pai, se eu pequei contra o Senhor, me perdoe. Ele não fala isso, mas ele fala: pai, eu pequei contra os céus, e eu pequei contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, pai, eu pequei. Ele reconhece.
O primeiro passo do arrependimento é reconhecer o nosso estado de homem caído, reconhecer as áreas que nós estamos falhando diante de Deus. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Jesus escreveu para a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Lembra-te de onde caíste, te arrepende e volta à prática do primeiro amor. Lembra-te, ou seja, reconhece aonde você caiu, qual foi o teu erro, e depois te arrepende. Segundo passo do arrependimento se chama a tristeza pelo pecado. No Antigo Testamento, quando um povo se arrependia diante de Deus, eles proclamavam jejum, se vestiam com pano de saco, rapavam suas cabeças e derramavam cinza sobre suas cabeças. Claro que nós necessariamente não precisamos fazer esse ritual para dizer que estamos arrependidos, mas isso nos fala de um estado de espírito abatido. Isso nos fala de uma profunda tristeza pelo pecado. Queridos, o que me surpreende muito nos dias de hoje é que muitas vezes, quando nós abrimos a internet, nós vemos milhares de pessoas contando o seu testemunho, e muitos contam o testemunho como se fosse vantagem aquilo que fizeram quando eram escravos do pecado. Muitos contam até se vangloriando, como se fosse vantagem, porque antes de conhecer a Cristo saía com tantas mulheres, porque antes de conhecer a Cristo ganha muito dinheiro, porque é de maneira ilícita, porque antes de conhecer a Cristo era o bambambam da parada. Queridos, nós não podemos falar do nosso pecado com orgulho, nós precisamos falar do nosso pecado com vergonha, com tristeza profunda. Com tristeza profunda. Terceiro passo de um verdadeiro arrependimento se chama confissão. O verdadeiro arrependimento nos leva a confessar o nosso pecado diante de Deus primeiramente, e se necessário também diante dos homens. A palavra nos fala, aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. A palavra também nos fala lá em Tiago 5,16: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. A confissão é fruto do reconhecimento. A confissão deve ser feita com muita humildade, porque o objetivo dela não é engrandecer o pecado, mas o objetivo da confissão é humilhar o nosso eu, para que Cristo possa crescer em nós. O quarto passo de um verdadeiro arrependimento se chama mudança. Mudança de direção, mudança de mente, mudança de posição. O verdadeiro arrependimento não é quando você chora, mas é quando você muda. Se não houver mudança, então foi apenas um remorso. Não podemos dizer que foi um verdadeiro arrependimento. Deus não espera apenas que nós derramemos as nossas lágrimas. Deus espera que nós tenhamos uma mudança verdadeira, que nós tenhamos uma nova atitude, uma nova posição. Queridos, quando Jesus foi na casa de Zaqueu, você não está escrito na palavra que Zaqueu chorou, mas está escrito na palavra que Zaqueu mudou. Ele deixou a avareza, ele se arrependeu verdadeiramente. Ele disse: eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E Jesus disse que a salvação havia chegado naquela casa, porque um homem havia reconhecido o seu pecado e decidiu mudar de direção. Mudança, isso é fruto de um verdadeiro arrependimento.
O quinto passo do verdadeiro arrependimento se chama repúdio pelo pecado. Uma vez que nós nos arrependemos verdadeiramente, nós não temos mais prazer no pecado. Pelo contrário, nosso prazer passa a ser a lei do Senhor. Como diz lá em Salmos 1, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. O nosso prazer precisa estar na lei do Senhor, e não mais no pecado. Isso não significa que nunca mais nós iremos errar, nós iremos falhar. Nós podemos errar e falhar novamente, sim. Só que quando o cristão erra, o mais rápido possível ele quer recomeçar o processo do arrependimento. O mais rápido possível ele reconhece o seu erro. O mais rápido possível ele sente tristeza pelo pecado, porque ele não tem mais prazer naquilo. O mais rápido possível ele confessa. O mais rápido possível ele procura mudar de direção. Porque o pecado passa a ser repudiado para aqueles que têm um coração verdadeiramente arrependido diante de Deus. Precisamos repudiar o pecado. Precisamos resistir ao diabo e fugir das tentações. E eu quero finalizar aqui fazendo algumas aplicações para você. Primeiro, ao invés de julgar a vida dos nossos irmãos, precisamos olhar para dentro de nós mesmo, dia após dia, e nos questionar se estamos prontos para nos encontrar com Deus. Precisamos reconhecer a nossa condição humana, caídos, devedores, transgressores da lei de Deus. Não somos melhores e nem piores, todos nós somos pecadores e culpados. Terceiro, o pecado é a tragédia que mais mata no mundo. O único capaz de matar eternamente, lançando o espírito humano no fogo eterno. Só há uma forma de escaparmos, através de um verdadeiro arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos, porque está próximo o reino dos céus, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos e convertei-vos. É tempo de nos humilharmos diante de Deus e andarmos em novidade de vida com Ele. Cristo nos chama a um verdadeiro arrependimento. E por último, lembre-se, arrependimento não é quando você chora, mas quando você muda. Precisamos renovar a nossa mente pela palavra de Deus e, como consequência, mudar nossas atitudes diante de Deus e diante dos homens. Amém, queridos? Eu quero orar por você nesse momento. Essa palavra não é para te condenar, até porque todos nós já nascemos condenados. Não precisamos de uma outra condenação. Mas essa palavra é para te trazer um consolo, uma esperança, e falar que embora eu e você tenhamos nascidos condenados, Deus providenciou para nós um escape. E Deus não está nos chamando para que possamos entrar nesse escape, que se chama arrependimento. Deus está fazendo uma grande chamada ao verdadeiro arrependimento. É tempo de arrependimento. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos e convertei-vos. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos, pois está próximo, pois é chegado o reino dos céus, o reino de Deus. Aleluia.